Mais um lindo dia na Gold Coast para fazer o quê? Uber Eats! Fala galera, aqui é a Malu Machado e hoje eu quero mostrar pra vocês o nosso queridinho. A gente reclama que cansa, dá preguiça, mas ele sempre salva a vida do imigrante, que é o que, galera? É o Uber Eats. Tá aqui nosso motora hoje, aproveitar que o Luiz está dirigindo e vou mostrar pra vocês. Obrigada, uma grande participação. Vou mostrar pra vocês um pouco como é que funciona aqui os bastidores do Uber Eats, tá? Então, pra quem não sabe, o Uber Eats, ele é um aplicativo de delivery de comida, assim, 99,9%. Teve uma vez que eu entreguei um vestido. Tu entregou alguma outra coisa, mãe? Não. Também não, sendo que o Luiz já fez, tipo, umas 1000 entregas. Então, basicamente, entrega de comida. E eu vou mostrar pra vocês hoje, então, os bastidores, como é que funciona. E também pra vocês já se prepararem. Quem tá vindo pra cá é uma excelente opção. Eu diria, inclusive, que uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer quando chegar aqui é já garantir a conta de vocês lá no Uber Eats. Então, pra fazer o Uber Eats, o que vocês vão precisar, tá? Fiz até uma listinha aqui. Pode fazer de carro, de bike, de bicicleta ou de moto. Particularmente, a gente prefere fazer de carro, porque é muito mais confortável. Dia de chuva, tu não te estressa. Pelo menos aqui em Gold Coast, às vezes tem muito vento, se preparem pro verão. Então, o carro ele te dá muito mais conforto e mais até também do que moto, claro. Mas também tem muita gente que faz de moto, de bike. Tem essas três opções, tá? E pra fazer, o que basicamente tu vai precisar? Primeiro, então, uma conta. Então, assim que vocês chegarem aqui na Austrália, tendo o ABN de vocês, uma outra hora eu vou fazer um outro vídeo explicando certinho, que é basicamente como se fosse um MEI aqui de vocês da Austrália. Assim que tu já tiver o teu ABN, que é o que tu precisa ali no registro da conta, já abre o aplicativo na hora, porque esse processo ele leva alguns dias, tá? Para abrir a tua conta no Uber Eats, vai precisar fazer o Policy Check, que é tipo um... como é que é o nome mesmo? Antecedentes criminais. Obrigada, mãe. Antecedentes criminais, exatamente. Daí tu pode fazer ele pela plataforma mesmo, paga, acho que na época eu paguei uns $25 mais ou menos. Mas tem gente que até já conseguiu pegar, porque às vezes tem empregos que pedem teu policy check, ou até outros aplicativos que te dão de graça, e aí tu pode subir ali na plataforma. E eu, particularmente, não consegui fazer isso. Eu preferi pagar, e aí já fazia ali tudo pelo app do Uber Eats. Quanto tempo leva mais ou menos isso tudo? Uma semana, tá? Porque tu vai ter que subir o policy check, fazer todo o teu cadastro, pede foto da tua carteira de motorista. Além disso, qual que é a dica, tá, de setup aqui, de coisas que vocês precisam para trabalhar? Ó, vou mostrar pra vocês. Número 1, tá? Um suportezinho aqui pro celular, tá? A gente até tinha aqueles de imã, só que ele ficava caindo, a gente até achou melhor esse aqui que encaixa. Já um cabo ligando, porque vocês vão ver que a bateria do celular vai, que é uma beleza, né? Enquanto o aplicativo tá ligado. E as bags, tá? Nós temos duas bags, não repara a bagunça do carro, mas é a vida como ela é. Tem essa daqui que eu comprei na Kmart, paguei acho que $15 ou $20. E tem essa outra aqui. No caso, o Luiz ele até prefere usar essa. Eu acho ela meio grandalhona, eu não me adapto muito. Mas ela é perfeita pra pizza, tá? Inclusive essa bag, galera, conseguimos de graça com o Felipe Domeneghetti. Felipe, obrigada. Ó, que daí ela é maior assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E aí, pra levar pizza, ela é mais indicada, tá? Mas tem muita gente que pega a bag de graça por aqui quando chega, a galera doa nos grupos. Eu acabei comprando essa aqui da Kmart, é que eu prefiro usar, porque hoje a gente tá aqui juntos, mas quando eu tô dirigindo, eu deixo a bag aqui e aí fica mais fácil, né, abrir e fechar pra fazer as entregas. Vamos ver aqui a primeira entrega. Diz Harris Farms Market, que é esse lugar chique, que eu acho lindo. Vamos lá agora ver onde é que fica então. Tá ali já, ó. Como aqui diz 53 itens, provavelmente é entrega de sacolas. Eles mandam um carrinho junto. Vamos ver como é que é. Fala, galera, nesse caso eu já dei o ok aqui, porque tem alguns lugares que eles só deixam te liberar depois que tu dá o ok. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, ele já mostrou para onde nós estamos indo agora, ó. Na hora ele já mostra o caminho, 17 minutos, 7 quilômetros, ó. Vamos lá para Mermaid. E como são vários itens, eles já deram num carrinho. Então, bora levar lá pro carro. Se quiser clicar aqui, ó, no GPS, ele vai te mostrando passo a passo.
Só que lembrem, tá, gente? Eu tô mexendo no celular porque o Luiz tá dirigindo, porque aqui na Austrália temos uma bela multa de $1000 quando o motora mexe no celular. Então não mexe, amor. Sempre a gente tem esse cuidado, né? Mesmo que, tipo, ó, agora vai parar aqui no sinal, não pode mexer no celular, tá? Ó. Que amor, tem um gurizinho ali, mega faceiro. Ai, gente, que amor. Olha a alegria do guri. Que amor. Próxima entrega, então, partiu Burleigh. Vamos lá pro sul da cidade. Tem mais quase 6 km aí pra gente papear. Então, eu acabei de pegar a entrega. Essa foi uma rapidinha, uma entrega de um indiano. Então, gente, não tem mistério. É botar na bag, cuidar sempre pra não virar, né? E vamos lá. Muita gente pergunta se é melhor fazer em dupla, como a gente tá fazendo agora de casal, ou se é melhor fazer sozinho, né? Bom, vantagens e desvantagens. Claro que fazendo de 2, o ideal é sempre cada um tá trabalhando, que daí pensando como casal a gente ganha mais por hora. Só que é muito mais prático, gente, fazer o Uber de dupla. Porque no caso agora o Luiz tá dirigindo e eu faço esse corre de sair e entrar do carro. Porque tem muitos lugares que simplesmente não tem onde estacionar. Então, por exemplo, quando a gente tá sozinho, dificilmente a gente liga, vamos supor, o Uber lá em Surfers Paradise, que é bem no centro aqui de Gold Coast, porque lá não tem lugar onde estacionar, e daí tu acaba perdendo muito tempo. Ou se não tem lugar para estacionar, pior ainda, tu acaba dando volta na quadra, tentando achar uma vaga, gasta gasolina. Então, nesse sentido de dupla, acaba sendo bem mais dinâmico, vai indo bem mais rápido. E se tiver sozinho também, vai se adaptando, não tem mistério, a gente faz bastante Uber Eats sozinho. Eu até gosto de botar um podcast, ouvindo alguma coisa aqui no carro, a gente vai aproveitando o momento. E tem gente que ainda fica um pouco ansiosa, pensando, tá, mas se eu não falo muito inglês, né? Gente, não tem erro. O que tu vai fazer? Tu vai chegar aqui no restaurante e pode mostrar o celular, porque na hora eles já vão ver. Como vocês podem notar, alguns têm o nome e outros eles pedem direto o código, tá? Então, cada restaurante vai ver o que precisa. Mas senão, só chega ali, hi, I came to pick up an order for Uber or for DoorDash. Ou só diz Uber ou DoorDash, que eles já sabem o que é. Ó, galera, nesse caso aqui do Mac, eles pegaram pelo código, ó. Uma aqui tá o código, tá o outro. Peguei as duas, dei aquele double check. Então agora eu só venho aqui, ó, confirm pickup, confirm o próximo, got it, complete pickup. E ele já vai dar a rota do primeiro, que é aqui do ladinho, então bora lá. Aí, ó, delivery, aceitar. Então, a gente mal chegou pra entregar essa, já apareceu outra. Igual ele mostra o final do último percurso, ó, então que a gente vai entregar numa casa ali em seguidinha. Depois que a gente der o confirmado delivery, ele já vai mostrar a próxima rota. Ó, o próprio aplicativo bota ali pra tirar foto, submit, delivery. Pode botar um textinho pra pessoa se tiver alguma coisa também. Delivery. Tcharam, bota aí, mozão. Partiu o próximo. E quanto que ganha por hora? Pergunta de milhões. Varia muito de quantas horas tu vai fazer na semana, tá? Chutando na média, pelo que a gente já tinha olhado, assim, dá em torno de 20, 25 a hora. Eu acho que dá mais ou menos por aí. Mas já teve dia que a gente fez, tipo, em 3 horinhas a gente tirou o equivalente a 36 a hora, porque tinha uma promo. Então varia muito, né? Torcer pra dar sorte. Tem dias que dá bom, tem dias que não dá bom, mas é legal tu ir mantendo uma rotina que assim tu consegue pegar todos esses picos, né? E horário, muita gente pergunta, também não tem mistério, porque no próprio aplicativo ele já diz ali o melhor horário para cada bairro, e aí tu consegue ir te programando para ir nesses horários. Mas normalmente o que a gente sempre foca? À noite, sempre tem mais entrega. Então, tipo, agora é 5h10, mas a gente começou umas 4h20 por aí, 4h30. Para já começar a pegar esse movimento antes, e aí vai até a hora que der, né? Sim, para se manter aqui, com certeza, só com Uber. Não é um trabalho, tipo, muitas vezes tu vai cansar, porque é um trabalho muito repetitivo, mas a vantagem é que tu tem muita liberdade, então tu faz teus horários, vamos supor, tá com poucas horas num outro trabalho de lá de casual, e aí tu complementa com o Uber Eats, consegue fazer uma grana a mais, ou se tá na correria, por exemplo, pro visto, que a gente tava antes, pra renovação do visto, deu esse gás no Uber, ele nos ajudou bastante,
Então varia muito, mas vale a pena sim, pelo menos tu já baixar a conta, porque uma hora tu vai precisar e daí tu já tem tudo pronto pra começar a fazer também teu din-din aqui na Austrália com Uber Eats. Então, 8h18 da noite, vamos ver o resultado. E 108 com 81, 16 viagens completas. Na real foi pouco, né? Porque a gente fez um montão de viagem, mas elas não estavam pagando tanto. Mas valeu. Daí, quando você quiser finalizar, que é o nosso caso agora, que deu por hoje, vem aqui e clica em Go Offline. Feitoria. E ainda aqui no aplicativo, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui no menu, tem inbox, ó, provavelmente isso aqui vem das tips, ó. Por exemplo, a gente recebeu hoje uma tip, que são as gorjetas de $2,51, vamos ver, ó. Até, no caso, a gente até já clicou no enviar agradecimento, ele mostra a viagem e aí a pessoa nos deu uma tip. Esses dias a gente ganhou uma tip de $19, tá por aqui. Ó, 6,45, 6,36. Aqui, ó, $19. Deus abençoe essa pessoa. Mas, ó, o que eu quero mostrar pra vocês é aqui em Earnings. Mostra todos os teus ganhos da semana, tá? Então, hoje é quarta-feira, a gente tá mais de boa, mas já fizemos 334,44. Tu clicando aqui, ó, tem uma visão geral, então ficamos 13 horas e meia, fizemos 41 viagens. E é isso. Aí, se tu quiser clicar por dia, ó, então vamos pegar aqui, ó. No dia de hoje a gente fez 108, ficamos 4 horas, então dá pra ter uma média 108 dividido por 4 horas. Se 100, 25, daria 25, é. 16 trips e tal. E aqui o que nós ganhamos de tip que deu 2,51. Vamos ver ontem, ó. Ontem nós fizemos 122. Foram 5 horas e 39 minutos, 12 viagens, 12 de tip. E assim vai indo, tu consegue ter uma ideia geral, né? E a beleza do Uber é a seguinte, galera, ainda aqui em Earnings, se vier aqui em Cash Out, o que é isso? Tu pode sacar, ó, pode ver que até tem um valor menor, porque a gente já sacou. Mas se tu quiser, ele pega o teu saldo e daí tu clica aqui, ó, ele tem uma taxa de 1,10 que mostra de deduction. E aí, se eu fizer só passar aqui pro lado, eu já recebo o valor na conta agora, tipo, em segundos. Então isso é muito bom, se precisa de um dinheiro rápido, né? Precisa de pagar alguma conta no dia. Pode vir aqui fazer o cash out. Muitas pessoas perguntam se vale a pena alugar um carro para fazer Uber Eats. E vale sim, galera. Como eu acabei de mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia, aqui em Gold Coast, agora, outubro de 2023, um carro que tu vai alugar vai estar na média entre uns 150 a 200 por semana, isso daí varia. Esse carro que a gente está alugando hoje, a gente paga 180 por semana. Então tu vê, tu ainda paga o carro, vai pagar gasolina e ainda assim tirar o valor que tu precisa durante a semana. Era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, enfim, deixem aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. E te encontro então no próximo vídeo, mostrando um pouquinho mais da vida aqui na Austrália, em Gold Coast. Valeu!